Passei muito tempo pensando e pesquisando como viver sem dinheiro. A maior parte da informação sobre o assunto vem de anarquistas e anticapitalistas. Mesmo que você discorde da política deles, eles têm algumas boas ideias e algumas de fato até fazem sentido. Neste podcast entrarei em detalhes sobre o que acontece durante um colapso econômico, economia sem dinheiro e como esses princípios podem ser aplicados a uma sociedade pós-colapso. Mas antes de iniciar esse podcast aqui do canal Área Z, o nosso Zcast, já peço para você que acompanha os nossos vídeos e podcasts, que gosta do nosso canal, não deixe de curtir este podcast e, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O que acontece durante um colapso econômico? Um colapso econômico global nunca aconteceu. No entanto, muitos países sofreram um colapso econômico. Especificamente, a Iugoslávia foi na década de 1990, o Zimbábue na década de 2000 e a Venezuela recentemente, como todos sabem. Podemos aprender muito com o que aconteceu com eles. Hiperinflação. Espera-se uma inflação de cerca de 2 a 15% numa economia. Porém, durante um colapso econômico, a inflação dispara. No Zimbábue, por exemplo, a inflação atingiu 500 mil milhões%. Mas o que causa essa hiperinflação? É um desastre inteiramente provocado pelo homem. Quase sempre começa com o governo imprimindo dinheiro extra para compensar alguma armadilha fiscal, como a redução dos preços do petróleo no caso da Venezuela. Isso cria uma reação em cadeia. Como as pessoas consideram o dinheiro sem valor, começam a exigir o pagamento em outras moedas. No Zimbábue e na Venezuela, as pessoas mudaram para dólares. Na Iugoslávia, foram os marcos alemães. O governo piora a situação ao imprimir ainda mais dinheiro. A inflação piora. Em breve, você verá notas como a nota de 500 bilhões de dinares na Iugoslávia. Em 1993, isso daria 2 litros de leite. As pessoas receberiam seus contra-cheques e correriam para os cambistas, porque em uma hora a moeda poderia perder ainda mais valor. Escassez. À medida que a moeda perde o valor, as pessoas começam a acumular itens valiosos. A oferta vezes demanda faz com que os preços disparem. Em breve, algo como um saco de açúcar poderá custar o salário de um mês inteiro. O governo tenta impedir a hiperinflação implementando controles de preços, como já testemunhamos em alguns casos históricos. De repente, você tem longas filas nas lojas para comprar quaisquer itens que ainda estejam acessíveis. Como a loja não está ganhando dinheiro e todo o dinheiro que você ganha perde o valor, eles param de investir e vender. Logo, você não encontra nada nas lojas. Como não se pode comprar nada das lojas, uma economia alternativa, o mercado negro, preenche esse vazio. Nos mercados negros você encontra pessoas vendendo itens com preço controlado na loja, com uma margem de lucro considerável. É importante notar que algumas pessoas enriquecem durante crises econômicas. Na Iugoslávia, por exemplo, as pessoas que viviam perto da fronteira podiam contrabandear artigos para o país e vendê-los com um lucro enorme. Fome, saques e tumultos. Sem comida nas prateleiras, muita gente acaba morrendo de fome. No Zimbábue, os protestos transformaram-se em tumultos. Atualmente, na Venezuela, multidões famintas lutam por qualquer alimento disponível. Nem sempre é o caso. No entanto, na Iugoslávia ninguém morreu de fome. O país era agrícola e as colheitas eram abundantes. As pessoas que moravam na cidade geralmente tinham parentes morando no campo que lhes mandavam comida. Mas e quanto a outros suprimentos? Como salienta o relato de um venezuelano, as pessoas são criativas. Abre aspas. Você ficaria surpreso com quantas coisas você pode fazer com um cabide. Fecha aspas. Se você quiser sobreviver, desista do dinheiro.
Conforme apontado no Washington Post, o dinheiro não funciona mais sob hiperinflação. Abre aspas. O dinheiro deixa de ser algo que você deseja ter e se transforma em algo que você fará de tudo para evitar. Algo tão inútil que você nem se abaixa e pega do chão enquanto está saqueando. Fecha aspas. Para sobreviver a um colapso econômico, você precisará desistir completamente do dinheiro. Sem emprego igual mais dinheiro. Durante as crises econômicas, muitas pessoas continuam a trabalhar nos seus empregos, embora os seus salários sejam praticamente inúteis. Isso pode parecer inteligente para crises financeiras de curto prazo, porque você teria uma carreira após o fim da crise. No entanto, em um grande colapso econômico, seria melhor deixar o emprego. Um venezuelano disse, abre aspas, seria estúpido se você fosse trabalhar. Fecha aspas. Como os homesteaders vão dizer, você pode ganhar mais dinheiro se não trabalhar. Para trabalhar, você precisa de dinheiro para gasolina para o seu carro, manutenção do veículo, roupas para usar no trabalho, refeições para a viagem, já que você não tem tempo para cozinhar, equipamentos como um laptop e uma pasta. Sem essas despesas relacionadas ao trabalho, de repente você terá muito mais dinheiro liberado. Como não está trabalhando, você terá mais tempo para trabalhar em projetos autossuficientes, como cultivar seus próprios alimentos. Isso reduz ainda mais sua necessidade de dinheiro. Para você, isso faz sentido? E quanto o ouro e a prata? Este é um assunto delicado na comunidade de preparadores, uma vez que muitos pensam que comprar ouro é uma excelente forma de se preparar para o colapso econômico. O ouro só tem valor porque percebemos ele como valioso. Algumas pessoas provavelmente ainda considerarão o ouro valioso após um colapso econômico. Contudo, você não pode comer ouro, e o ouro não tem valor imediato. Coisas como alimentos e remédios terão muito mais valor imediato do que o ouro. Isso não significa que você não deva comprar ouro e prata. Ter ouro e prata é uma forma de diversificar os seus ativos. Da mesma forma, você pode querer investir em moedas como euros, ienes. Se caso o dólar americano entrar em colapso, você ainda terá moedas de valor. É claro que isso depende do colapso de apenas uma moeda. Se a economia global entrar em colapso, todo o dinheiro, incluindo o ouro e a prata, perderá o valor. Utilizando o mercado negro. Quando a economia de um país entra em colapso, sempre surge um mercado negro. O mercado negro substitui a economia regular. Sem ele, muito mais pessoas acabariam morrendo de fome. Poderá fazer sentido utilizar o mercado negro para sobreviver ao colapso econômico. Você poderia até ganhar muito dinheiro em uma moeda que ainda tem valor através do mercado negro. Por exemplo, na Venezuela, a situação é tão ruim que as pessoas vendem doses individuais de pasta de dente, uma vez que ninguém pode comprar um tubo inteiro. Se você tiver pasta de dente armazenada, poderia mesmo ficar rico. Porém, os mercados negros apresentam muitos riscos. Você quer arriscar que alguém te siga até em casa porque viu no mercado negro vendendo mercadorias todos os dias? A próxima coisa que você percebe é que sua casa foi saqueada e você não tem mais nada. Assim, ainda defendo que se deve desistir completamente do dinheiro durante um colapso econômico. Não é uma má ideia estocar itens de troca, claro, caso você fique sem itens cruciais e precise usar o mercado negro. No entanto, você estará mais seguro evitando completamente o mercado negro. Como as pessoas viviam sem dinheiro no passado? Quando imaginamos a vida antes do dinheiro, geralmente imaginamos assim. Você sabia fazer ferramentas de metal, então você iria até o seu vizinho que procurava cogumelos. Você trocaria uma de suas facas de metal por um saco de cogumelos. Esse sistema é chamado de economia de escambo. É definido como um sistema econômico sem dinheiro em que os serviços e bens são comercializados a taxas negociadas. Como muitas pessoas salientaram, as economias de troca são muito impraticáveis em grandes grupos. E se seus vizinhos não precisassem de ferramentas de metal,
Ou se você quisesse remédios e não cogumelos, você teria que pegar esses cogumelos e continuar trocando-os até conseguir o que precisava. Supostamente foi por isso que as pessoas inventaram o dinheiro. Era muito mais fácil receber o dinheiro ao invés de negociar. O mito das economias de troca. Mas esta ideia de vida antes do dinheiro que temos é um mito. Segundo os historiadores, não existem exemplos fortes de que economias de escambo existiram na história como únicas ou como único meio, o que faz sentido, uma vez que as economias de escambo seriam tão impraticáveis. O filósofo Adam Smith afirmou que as economias de troca eram o que as pessoas usavam antes da invenção do dinheiro. Na realidade, as economias de troca surgiram de economias monetárias. Por exemplo, quando alguém não tinha dinheiro, usava a troca. Os itens trocados provavelmente acabariam sendo vendidos por dinheiro, prática que inclusive é feita nos dias de hoje. Embora armazenar itens de troca em caso de colapso econômico ainda seja uma boa ideia, você não quer confiar somente nisso. Os mercados negros são perigosos, e uma vez que os mercados negros dependem de economias baseadas no dinheiro, são ainda mais perigosos num colapso econômico de nível global. Mas se as pessoas não trocavam, o que as pessoas usavam antes do dinheiro é a chamada economia da dádiva. Economia de presentes. Uma economia da dádiva é definida como um modo de troca em que os valores não são negociados ou vendidos, mas sim dados sem um acordo explícito para recompensas imediatas ou futuras. Isso contrasta com uma economia de troca ou uma economia de mercado, onde bens e serviços são trocados principalmente pelo valor recebido. Devo admitir que a primeira vez que eu ouvi o termo economia de dádiva, eu ri bastante. Quem vai dar algo de graça? Nos dias de hoje isso é muito difícil, mas quanto mais você pensa sobre isso, mais faz sentido. Imagine uma pequena comunidade agrícola. As famílias proveriam a maior parte das suas próprias necessidades, o chamado autossuficiência que nós conhecemos hoje. Cada família também se especializaria em um ofício, como medicina ou construção, por exemplo. Se uma pessoa precisasse de ajuda médica, o médico viria de graça. Se alguém precisasse construir algo, o especialista também viria ajudar. Não foi uma troca direta de bens e serviços. O construtor não precisa esperar que o médico precisasse de uma construção antes de pedir ajuda médica. Alguém estava sempre ajudando outra pessoa sem esperar pagamento imediato. E a troca de presentes acabou se equilibrando. Se você está lutando com a ideia de uma economia da dádiva, basta substituí-la por uma terminologia diferente. Por exemplo, as comunidades de preparação, de que falam tanto os sobreviventes e preparadores, onde todos têm um trabalho para contribuir. São economias de dádiva. A autossuficiência é uma ilusão. Da comunidade prepper, assim como dos sobreviventes e homesteaders, você verá o termo autossuficiente sendo muito utilizado. Apoio totalmente a transição para a autossuficiência, mas a verdadeira autossuficiência é impossível. Todos os seres vivos dependem de outros para sobreviver, como as abelhas dependem das plantas para obter néctar, que dependem da luz solar, e das minhocas para adicionar nutrientes à terra, e etc. e por aí vai. As pessoas dependem de outras pessoas para satisfazer as suas necessidades básicas. Você nunca saberá como fazer tudo o que é necessário para sobreviver. Até mesmo cultivar a sua própria comida é um projeto desafiador para embarcar sozinho. Que tal cortar lenha, cozinhar, fazer roupas e manter-se emocional e espiritualmente saudável? A ironia é que as nossas atuais economias baseadas no dinheiro são muito impessoais. Elas também nos tornam muito dependentes. O escritor Mark Boyle, que passou vivendo um ano sem dinheiro, discute isso em seu livro The Moneyless Manifest. Em resumo, ele faz as seguintes afirmações: em uma economia baseada no dinheiro, em que a maioria de nós vive hoje, as pessoas geralmente só sabem fazer uma coisa: o seu próprio trabalho. Ninguém faz nada de graça.
ou basicamente quase nada de graça. Não há senso de comunidade, ou quase nenhum senso de comunidade. A mentalidade geralmente é cada um por si. Já em economias de troca, como nos mercados negros, as pessoas ainda dependem do dinheiro para a maioria das suas necessidades. A troca permite alguma independência do sistema monetário. As pessoas devem expandir as suas competências para além do seu trabalho, como aprender a fazer sabão ou a conservar vegetais para terem algo a oferecer na economia. Já na economia de presentes ou economia de dádiva, como nós falamos aqui, são baseados localmente. Existem um forte sentido de comunidade. As pessoas dependem uma das outras e ajudam-se prontamente umas às outras. Todo mundo tem habilidades e pretende ser o mais autossuficiente possível. Mas quais seriam os requisitos de uma economia de presentes ou uma economia de dádiva hoje? Embora possa parecer impossível no mundo de hoje, uma economia de dádiva pode funcionar. Podemos ver isto em pequenas comunidades e famílias onde há pessoas que trabalham juntas, cada uma com o seu trabalho. No entanto, o sucesso depende de todos estes aspectos. Todo mundo é produtivo. Para que uma economia de dádiva funcionasse, todos teriam de se concentrar continuamente em ser tão produtivos quanto possível. As coisas não funcionariam se certas pessoas não fizessem nada ou esperassem por uma esmola. Se você possuísse ou produzisse algo que não precisa, você daria para alguém que o fizesse sem reclamar. Até crianças, idosos e pessoas com deficiência podem contribuir. Pode ser tão simples como limpar o lixo ou arrancar ervas daninhas dos jardins. Mas todos devem ter um papel. As pessoas só pegam o que precisam. Um dos problemas das economias baseadas no dinheiro é que as pessoas pegam muito mais do que precisam. Isso cria um desequilíbrio nos recursos. Numa economia de dádiva, porém, as pessoas só pegam o que precisam. Observe que a necessidade não deve ser confundida com desejo. Até a natureza funciona com base nesse princípio. Já viu um vídeo de um leão matando uma zebra? As zebras correm loucamente até que uma delas morre. Então, eles param de correr. Um leão pode comer a zebra morta bem ao lado das outras zebras. As zebras não têm mais medo porque sabem que o leão não vai continuar caçando. O leão só mata o que precisa, porque a, entre aspas, economia entraria em colapso se o leão continuasse matando as zebras sem eventual necessidade. A economia de dádiva ela deve ser baseada localmente. Um aspecto crítico das economias da dádiva é que elas são locais. Você não pode envolver um país inteiro, pois será muito difícil equilibrar os até então, entre aspas, presentes ou favores. Numa economia de dádiva não deve haver desperdício. Se as pessoas estão a desperdiçar, será um desafio manter níveis de produtividade suficiente elevados para satisfazer as necessidades de todos. As pessoas comumente são notoriamente ruins em relação ao desperdício. As pessoas costumam desperdiçar praticamente 40% dos alimentos em aterros sanitários. Acredite em mim, se você estiver cultivando a sua própria comida, você vai apreciar muito mais em preparar, conservar e cozinhar essa comida antes que ela estrague. E isso remonta o que eu disse sobre nenhum emprego igual mais dinheiro. Se você dedica tempo a projetos como o cultivo de alimentos, é menos provável que desperdice e, portanto, gaste ainda menos dinheiro. Muitas pessoas passaram por experiências de viver sem dinheiro. Mark Boyle, que foi citado aqui, fundou a comunidade Free Economy em 2007. Mais tarde, decidiu passar um ano totalmente sem dinheiro. Caroline Hoagland também passou um ano sem dinheiro como experiência pessoal. Até morrer em 1981, Peace Pilgrim viveu sem dinheiro durante 28 anos enquanto caminhava pelos Estados Unidos. Mesmo assim, a gente não pode confundir as coisas. É comum você ver pessoas que vivem quase sem dinheiro. Eles procuram locais abandonados para sobreviver, vasculham lixo em busca de comida, ou algumas pessoas têm roupas remendadas basicamente muitas e muitas vezes. Aparentemente, essas pessoas podem passar a impressão
que estão vivendo num sistema sem dinheiro, sem depender de nenhum tipo de capital. Porém, nós não podemos confundir as coisas, pois essas pessoas, elas estão vivendo numa forma de dependência de outras pessoas que usam dinheiro, e isso não é viver sem dinheiro, e sim viver na dependência de pessoas com dinheiro. Ou seja, elas dependem de um sistema funcional baseado no dinheiro. Você não pode jogar fora a comida se não houver supermercados, em que você compra comida e o restante você joga fora. Portanto, não é verdadeiramente um sistema sem dinheiro, e sim um sistema com ausência de dinheiro. O exemplo mais próximo que eu conheço de uma vida verdadeiramente sem dinheiro é Daniel Suelo, que tem um blog Zero Currency. Ele rejeitou não apenas o dinheiro, mas também a troca. Ele poderia fazer isso vivendo da terra e dormindo em cavernas, bem no estilo off-grid. Sua vida está documentada no livro The Man Who Kept Money. Vocês me perdoem que meu inglês não é muito bom, mas quem quiser saber o nome em específico do livro é só perguntar, que eu deixo nos comentários para vocês. Pois bem, a maioria das pessoas não se sairia bem com essa abordagem extrema. Mesmo que soubessem como viver da terra, teriam problemas se ficassem gravemente doentes ou feridas. Você não precisa viver da terra ou mergulhar no lixo para se aproximar de uma vida sem dinheiro. Você já ouviu falar nos bancos de tempo? Uma das coisas legais do mundo global em que vivemos e que torna mais fácil viver sem dinheiro. Por exemplo, em Detroit, onde muitas pessoas estão sem dinheiro devido ao desemprego, o que não é diferente aqui no Brasil, por exemplo, os bancos de tempo são populares. Um banco de horas é um sistema onde as horas são a moeda. Alguém pode ganhar uma hora como babá. Esta hora pode ser resgatada posteriormente para serviços como conserto de automóveis. Você também pode trabalhar por comida. Esses não são sistemas totalmente sem dinheiro. Você não pode pagar suas contas com um banco de tempo. E não se sabe como esses sistemas resistiriam durante um colapso econômico. Provavelmente eu acredito que não muito bem. No entanto, não deixa de ser uma ideia até bem interessante. Sobrevivendo ao colapso econômico. Estabelecemos que o dinheiro perde valor durante um colapso econômico. Em vez disso, a moeda forte reina suprema. Durante um colapso econômico localizado, as pessoas provavelmente mudarão para outra moeda, como a forma como os venezuelanos usam o dólar, por exemplo. Durante um colapso econômico global, a moeda forte será a comida, os fósforos e o combustível. Passaríamos de uma economia baseada no dinheiro para uma economia de escambo. Isso leva a mercados negros e a situações em que você tem 100 tubos de pasta de dente, mas nada para comer. As etapas a seguir explicam como você poderia sobreviver a um colapso econômico. Dê o primeiro passo e você sobreviverá. Quanto mais etapas você concluir, maior será a probabilidade de sobreviver bem. A primeira etapa seria armazenar suprimentos de emergência. Esses suprimentos servirão como proteção caso você precise se isolar imediatamente após um desastre. Assim, você não precisa comprar nada. Não é exatamente viver sem dinheiro, já que você comprou todos os suprimentos, é claro, com dinheiro, mas evita que você tenha que se preocupar com dinheiro enquanto o mundo se transforma em um caos ao seu redor. O ideal é que você tenha pelo menos 3 meses de suprimentos de emergência. Comece aos poucos, trabalhe gradualmente, até chegar a 3 meses. Após isso, você pode ampliar isso gradativamente com o tempo. Se você precisar fugir de casa, também deverá ter um local seguro, um local de fuga, onde você tenha suprimentos armazenados, ou seja, não precise concentrar todos os seus suprimentos em um único lugar. A segunda etapa seria aprender a fazer um item de troca. Em todos os exemplos de colapso econômico, os mercados negros assumem o controle. Em vez de apenas estocar itens de troca, que eventualmente acabariam, você poderia aprender a fazer um item de troca. Dessa forma, você sempre terá algo a oferecer no mercado negro. Algumas ideias de itens de troca que você poderia fazer são velas, cordas, sapatos, fogões-foguete, por exemplo, ou até mesmo armas caseiras.
A terceira etapa seria saber como sobreviver na natureza, que é muito importante dentro da preparação e da sobrevivência. Se você tivesse que fugir para um lugar ermo, por exemplo, após um colapso econômico, precisaria suprir suas necessidades básicas: abrigo, água, comida, calor. Não que uma fuga nesse sentido seria fácil, ou seria fácil para todo tipo de pessoa, o que sabemos que na realidade não é. Mas esta é a forma mais pura de viver sem dinheiro no mundo pós-colapso. No entanto, viver na natureza não será muito confortável, como relatado aqui, e a sobrevivência não é exatamente garantida. E se você se machucasse ou ficasse doente, as plantas medicinais selvagens só podem levar você até certo ponto. Assim, você desejará avançar para as etapas 4 e 5 que eu vou falar para vocês aqui agora. A etapa 4, aumente a sua autossuficiência. Você não precisará usar dinheiro ou mesmo o mercado negro se puder atender a maioria de suas necessidades. Você poderia sair do caos pós-colapso e viver da terra. Não que seja fácil, mas para situações de emergência pode ser uma saída. Muitos agricultores vivem quase sem dinheiro, cultivando seus próprios alimentos e aproveitando ao máximo seus produtos. Mesmo que o desastre nunca aconteça, há muitos benefícios em tornar-se mais autossuficiente, como poupar dinheiro e restaurar a sua ligação com a terra. A etapa número 5 é construir uma comunidade de sobrevivência. Ninguém pode ser 100% autossuficiente. Mesmo que você seja um mestre em bushcraft e possa viver na natureza, você ainda corre o risco de se machucar ou adoecer. É por isso que você deveria ter uma comunidade de sobrevivência. Eu sei, agora você deve estar se dizendo que não é algo nem um pouco fácil de constituir, mas com um pouco de esforço, isso é possível, com pessoas mais próximas, com amigos de verdade, conhecidos, em que você possa ter um grau de confiança e que sim, possam ser úteis dentro de uma comunidade de sobrevivência. Alguns tomam a medida extrema de se mudarem para uma comunidade de preparação em um local remoto, mas você não precisa necessariamente desenraizar a sua vida para construir uma comunidade de sobrevivência. Para que uma comunidade de sobrevivência funcione, todos os membros devem ter algo com que possam contribuir. Algumas habilidades de sobrevivência valiosas para aprender incluem agricultura, caça, coleta, criação de animais para alimentação, medicina e primeiros socorros, mecânica, construção, defesa e segurança, energia, principalmente alternativa, costura e também a ferraria. Se conseguir criar uma comunidade de sobrevivência que trabalhe com base nos princípios da economia da dádiva discutidos anteriormente, poderá realmente viver sem dinheiro. Mesmo que não consiga viver totalmente numa economia da dádiva, você chegará muito próximo disso, podendo contar com pessoas que têm conhecimento e habilidades e que possa existir uma troca lucrativa para todas as partes. Vale ressaltar aqui nesse podcast que a economia da dádiva ela pode soar vagamente como uma economia socialista ou comunista, de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Na verdade é que nunca funciona a longo prazo ou em escala, mas talvez num grupo menor de pessoas. Há algo que se deve deixar bem claro aqui. Numa economia socialista ou mesmo comunista, apesar de você ter um grupo de pessoas, vulgo o povo, sobrevivendo com uma quantidade pequena de recursos para o seu sustento, você tem pessoas governantes que estão numa hierarquia maior, que estão vivendo com muito mais recursos e com muito mais conforto. A economia da dádiva que nós falamos aqui não chega nem perto disso, porque a economia da dádiva se baseia num grupo em que todos obtêm a mesma quantidade de valores, ou que todos vivem com acesso a todos os serviços da mesma forma, se ajudando uns aos outros. Tendo esclarecido isso,
deixando bem claro a todos vocês que estão acompanhando esse podcast para que não haja eventuais confusões, porque o assunto é bem delicado. Esse podcast vai ficando por aqui, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha necessário para sobreviver a um colapso econômico global? Esse podcast vai ficando por aqui, mas a nossa conversa se estende aqui nos comentários, então não deixe de participar. Se você não curtiu esse podcast, então dá a sua curtida. Se não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o nosso trabalho. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e até um próximo vídeo, podcast ou ao vivo do canal Área Z.